participantes do Grupo Essência pela brilhante apresentação. E agora nós gostaríamos de pedir para que desliguem os celulares ou deixem no módulo silencioso. Adriana Portugal é graduada em Direito pela Faculdade Milton Campos e em Psicologia pela Univale, formada em Coaching pelo IBC, presidente do Grupo da Fraternidade Marta Figner e do Conselho Espírita Municipal de Governador Valadares. Atua como professora, psicóloga e coach. Agora passamos a palavra para a nossa irmã Adriana Portugal, que irá fazer a palestra para nós hoje. Meus queridos amigos, queridos irmãos, nos dois planos da vida, boa noite. É imensa a minha alegria e é muita honra poder estar presente na comemoração dos 78 anos da Associação Espírita de Sempre. Eu fiquei encantada com o convite e fico encantada com a oportunidade de estar aqui falando dessa doutrina que encantou a minha vida há alguns anos atrás. Eu começo com Emmanuel, eu começo com a Caminho da Luz, onde o autor espiritual, através da psicografia de Chico Xavier, ele nos diz que rezam que as comunidades de espíritos puros, das quais Jesus faz parte, somente estiveram presentes nas proximidades da Terra em duas oportunidades. A primeira delas, quando a Terra, o orbe terrestre, se desprende da nebulosa solar. E a segunda, exatamente quando se trabalhava a vinda do Cristo Jesus, quando se preparava para que o próprio Cristo encarnasse entre nós. Imagine essa nebulosa terrestre, solta no espaço. Quantas forças foram necessárias para que ela pudesse se manter? Quantos emissários celestes não trabalharam para que aquela nebulosa se tornasse no nosso amado planeta Terra? Para que se mantivesse o equilíbrio, para que se formasse as terras, para que se separasse terra de água, para que a vida fosse aqui plantada, para que tivesse aqui condições de espíritos, o princípio inteligente da criação, encontrar meios de viver. Dizem estas tradições, diz-nos Emmanuel, que os emissários celestes, tais quais alquimistas, trabalharam incansavelmente, como engenheiros que presidem a formação de um globo. E o planeta Terra, aí nos seus primórdios, nas tempestades, nas convulsões, nas comoções,
quantas e quantas e quantas tempestades e quantas descargas elétricas foram necessárias para que tudo se desse como deu. Parece que seria um passe de mágica. Parece que tudo aconteceria naturalmente sem que os emissários estivessem no comando. Mas hoje, com a física quântica, os físicos dizem que seria impossível que tudo se desse como deu e no tempo que deu, se não houvesse alguém no comando. Se não houvesse uma força sobrenatural a dirigir e a comandar. Separada terra de água, ainda com a terra envolta em lodo, os emissários celestes, sob o comando de Jesus, aqui vêm e envolve toda a superfície numa substância gelatinosa que se tornaria o protoplasma, a origem da vida. Ali era plantada a primeira condição de que a vida um dia viesse a ser possível naquele orbe que ora se formava. Ali, esse protoplasma, no seu sistema ou na sua condensação, ele forma os primeiros organismos unicelulares. As células albuminoides, as amebas, que, em contato com a água e o oxigênio, eles dão origem às primeiras comunidades de infusórios. É o momento em que não há possibilidade de vislumbrar separação entre reino vegetal e reino animal. Mas o primeiro passo está dado. E aqueles engenheiros continuam preparando as formas. E passa a ser possível, também por ação desses emissários, que algumas dessas espécies recém-formadas consigam se transplantar para áreas mais lodosas, com possibilidade de viver fora da água. E vem aqueles primeiros seres, aquelas primeiras formas de vida animal, capazes de sobreviver fora do útero terrestre, fora das águas. E imagine dessa primeira espécie para chegar até a criação, até a possibilidade de habitar no nosso planeta, ou seja, a possibilidade de ser criada uma forma para que o homem ali pudesse encarnar. Para que se mantivesse esse equilíbrio, também os mensageiros celestes, eles pensam e decidem que necessitariam da Lua. A Lua para presidir alguns fenômenos, para trabalhar no equilíbrio, já que tudo no universo é solidário. Talvez ainda não tenhamos aprendido isso, mas tudo no universo é solidário. E a Lua, criada com a intenção de auxiliar o novo orbe no seu equilíbrio, no seu movimento de translação. A Lua presidindo os fenômenos da procriação, da reprodução. Dadas as condições criadas, formas para cada espécie e linhas paralelas, aí, criada a condição, vem as primeiras encarnações do Espírito inteligente, agora habitando a
forma humana no nosso mundo. E dada a solidariedade dos mundos, num outro orbe, que hoje alguns cientistas dizem que os nossos exilados não são de Capela, mas nós continuamos com Emmanuel e dizemos que os exilados, eles são de um dos mundos de Capela que talvez a ciência ainda não tenha alcançado. Porque não quer dizer que o sistema de colcheiros seja composto de 7 estrelas ou 9 estrelas, que não há um mundo ali capaz de abrigar uma forma humana, que os nossos primeiros exilados não tenham vindo de lá. Quantas coisas ainda não sabemos, quantas coisas ainda estão por ser descobertas. Talvez ainda não tenhamos condição de ter acesso a um mundo que está a 42 milhões, 42 anos-luz de distância do nosso planeta Terra. Mas quem eram esses exilados? E por que eu tenho a ver com esses primeiros habitantes? E por que há uma solidariedade entre os mundos? Esse mundo, que pertencia ao sistema de Capela, passava por um processo, e nesse processo, alguns espíritos não tinham mais condição de permanecer e continuar a reencarnar por lá. Dado o seu atraso, voltado ainda para o mal, não ter desenvolvido em si aquela vontade de fazer parte de um mundo novo, de uma comunidade onde o bem pudesse preponderar. Mas seriam eles que viriam de um outro órgão, lá como exilados, como degredados, e aqui como grandes companheiros do Cristo, auxiliando as nossas primeiras encarnações, auxiliando os nossos primeiros homens primitivos, talvez estivéssemos nós por lá, a avançar um pouco mais rápido. E eles vêm e habitam a Terra e promovem um progresso espantoso. E é interessante que quando vemos espíritos de luz, dizendo, de luz, iluminados na nossa concepção pequena, mas dizendo que se tivessem que reencarnar, reencarnariam exatamente em mundos primitivos, e nós aqui, num planeta, querendo encarnar em mundos mais elevados, aí se vê o quanto ainda estamos pequenos. Mas esses espíritos aqui habitam, traz um progresso, e nessa caminhada nós começamos a verificar e a repetir já nos dias século XVIII, XIX, que os tempos são chegados. E nós voltamos lá aos textos bíblicos e lá diz: os mansos herdarão a terra. Nós voltamos no Antigo Testamento, nos Salmos, e vamos encontrar que os ímpios serão desarraigados da terra, mas os justos permanecerão. Os justos nela habitarão. E o tempo inteiro nós trabalhamos com qual hipótese? O mundo irá se transformar e deixará de ser um planeta de provas e expiações para ocupar uma nova posição, para se transformar num planeta de regeneração. E em 1857, Jesus
volta à terra, ou permanece na terra como queira, e traz à luz a doutrina dos Espíritos, que não traz nada de novo. Traz comunicação com mortos, traz que nós vamos viver de novo, só que tudo isso já tinha sido dito, e sempre tinha sido dito. Então, por que Jesus mandou de novo a mesma história? Porque Jesus traz para nós aquilo que já deveria ser algo de comum. Porque Moisés conversava com mortos. Moisés recebia a mensagem diretamente de Deus, segundo ele, as tábuas, através da criptografia. Tanto conversava com mortos que chegou em determinado momento a proibir. Jesus, quando vem, não só deixa claro que é para conversar com mortos, como coloca junto a si Moisés, Elias, que já tinham morrido há muito tempo. Às vezes, nós espíritas não gostamos da palavra morrer. E dizemos assim, não morreu, desencarnou. E estamos extremamente equivocados ao usar esse termo. Não se assustem, espíritos. Porque desencarnar é deixar a carne, e nós temos notícias de pessoas que morrem e ficam anos colados na carne. Eles morrem, mas não desencarnam. Morrem e ficam agarrados ao corpo. Continuemos a usar desencarnar, é mais tranquilo, conforta mais os nossos corações e quem sabe nós passamos a desencarnar de verdade quando o nosso corpo morrer. Mas o Espiritismo vem, nada traz de novo, mas traz tudo de novo. Absolutamente tudo de novo. E nós estamos aí, já passamos do parto, porque um espírito, em 1865, nos diz que a Terra entrava num trabalho de parto que duraria 100 anos. E que aí estaríamos na era da regeneração, 1966. E é interessante, porque nós espíritas ainda estamos esperando chegar à era da regeneração. E é o Espiritismo que inaugura na Terra a era da regeneração. É o Espiritismo que traz em si o elemento para que essa Terra seja transformada. Por duas oportunidades nós vamos encontrar a menção de que ele inaugura na Terra a era da regeneração. Só que nós queremos um mundo bom. Com toda era, nós estamos no berço. No berço, nós não sabemos nem caminhar. Nós ainda vamos nos arrastar, ainda vamos cair. Somos tais quais bebês. Então não está tudo estabelecido ainda. Está num processo de construção. E é interessante a gente olhar para trás quando Jesus manda Moisés. Jesus manda Moisés para quê? Para inaugurar uma era. Para dizer, vamos dar uma sacudida nesse povo primitivo, porque está na hora dele entrar na prova de expiação. Está na hora dele compreender que todas as atrocidades que ele faz, sem noção de que a atrocidade é atrocidade. Porque ele começa a compreender que não é natural sua urgência. E Moisés vem e estabelece leis e conduz-nos por um tempo. E Jesus então vem à Terra para dizer, olha, vocês já aprenderam o que é provar, o que é espiar. Mas vamos provar para crescer. Vamos
espiar um proveito para a sua evolução e nos ensina uma lei que não tivemos condição alguma de compreender, a lei do amor. E com a doutrina espírita, a lei do amor, revivida através dos seus ensinamentos, ainda está distante de nós. Se o Espiritismo inaugura a era da regeneração, qual que é o compromisso do Espírito? Secundar a regeneração. Ou seja, trabalhar para a implantação do reino de Deus na Terra. E como que nós vamos trabalhar? Fazendo palestra, viajando por aí, pregando em praça pública. Como que vai ser isso? Como que nós vamos instalar o reino de Deus na Terra? Isso só é possível através do nosso próprio melhoramento. Através da instalação do reino de Deus em nós mesmos. E o quanto ainda nos tem sido difícil compreender isso. Nós queremos que o reino dos céus venha com aparência exterior. Nós ainda queremos que digam que ele vem ali, que ele vem acolá, mas ainda não nos dispusemos a dar o primeiro passo e entender que o mundo só vai se transformar num mundo regenerado de fato no dia que nós nos tornarmos espíritos regenerados. No dia em que nós começarmos a domar as nossas más inclinações. No dia em que nós buscarmos o nosso aperfeiçoamento moral. É interessante pensar, e eu lia também na Revista Espírita, o Espiritismo no Brasil, 1865, na mesma revista. Espiritismo no Brasil. Aí fala do Diário da Bahia, em que Luiz Olímpio Teles de Menezes, Joaquim Carneiro Campos e José Álvares publicam no Diário da Bahia um extrato do Livro dos Espíritos, pedindo que se esclarecesse a população, porque havia saído na edição anterior um ataque grosseiro. Aí eu fico olhando, 1865, Brasil, o que tinha aqui? Tinha espiritismo, tinha homens lutando. Na mesma hora que eu li, eu lembrei do seu Vicente, chegando numa terra também árida e tendo que lutar para conseguir um espaço, uma respeitabilidade, que é o que eu entendi das filhas dele, que eu tive há pouco tempo. Ele sempre foi muito respeitado nas escolas. Parece que ele tinha algo que emanava dele que já gerava autoridade. E isso é muito bacana. Mas nós temos que pensar na nossa caminhada e nesse nosso compromisso, já que o nosso bate-papo aqui hoje é compromisso do espírita na era da regeneração. Nós já estamos na regeneração, ok? E o nosso compromisso, qual que é? O nosso compromisso é com Jesus, nosso guia, nosso modelo, e é a Ele que nós vamos recorrer. Como nós vamos recorrer? É escutando Jesus falar para a gente: olha, conhecer é muito bom, conheça bastante, floresça bastante, mas dê fruto. Alimente a comunidade por onde passar. Leve a mensagem por onde passar. Através do seu pensamento, através do seu sentimento, através das suas ações. Jesus nos diz isso, e eu posso pegar na parábola da figueira de Secor. Ele diz ali na fala de Marcos, que, aliás, essa parábola está nos três evangelistas, eles mencionam.
essa palavra. Mas diz que Jesus saía de Betânia, teve fome, e vendo ao longe uma figueira que tinha folhas, foi até ela para ver se tinha fruto. E não tinha, porque não era tempo de figos. E Jesus amaldiçoa a figueira, disse: ninguém coma mais fruto de ti. E olha que depois, quando eles passaram por lá, a figueira tinha secado da raiz até a corda. Aí a gente pensa: Jesus, mas que trem difícil. Como é que você queria fruto numa figueira quando não era tempo de fruto? Está claro, não era tempo. Jesus nunca falou sobre figueiras, Jesus nunca falou sobre matéria. Jesus falava para nós, espíritos encarnados naquela época. Então ele dizia: olha, não fique só com folhas, não fique só com conhecimento, dê fruto, ainda quando não seja época de dar fruto. E nós esperamos aposentar para dar fruto. Trabalho demais. Nós esperamos os nossos filhos crescerem para dar fruto. Porque eu tenho que levar o menino na escola, tenho que buscar o menino na escola. Nós esperamos ter o dinheiro. Porque, meu Deus do céu, eu tenho que trabalhar. A carne é fraca. Eu preciso alimentar este corpo. Então eu não tenho tempo de produzir fruto. E Jesus diz: produz fruto, mesmo quando não for época de produzir fruto. Ou seja, quando você não tiver condição nenhuma na sua cabeça, essa é a hora de você produzir fruto, E que nós possamos refletir. Na outra menção sobre essa parábola, ela é ainda mais interessante. Se é que existe algo mais interessante, se tudo não é extremamente ou igualmente interessante em Jesus. Mas na outra diz que o vinhateiro vai até a vinha, na figueira, procurar um fruto. Lá chegando, não encontra o fruto. E ele então diz: arranca essa figueira, porque ela está ocupando a terra inutilmente. E o vinhateiro diz: Senhor, deixa que eu a esterque, que eu a cultive. Se ela não der fruto, arranque. Se ela der, ela ficará. O vinhateiro diz que já vinha aquela figueira por 3 anos. E eu fico pensando que até hoje isso é tão presente para nós, e nós podemos trazer isso para o dia de hoje, porque Jesus, ele é atemporal. Jesus, ele não foi para uma época. Jesus não foi, Jesus não será. Jesus é. E Jesus enviou Moisés, foi a primeira vez que ele vai à figueira, e mandou fruto. Jesus veio à terra em pessoa, e fruto não é dado. Veio a doutrina dos Espíritos, isso trazendo para o nosso dia. E nós ainda, que bom que a palavra é essa, ainda não estamos dando os frutos que precisamos dar para acelerar a instauração desse reino do bem na terra. Jesus, numa outra oportunidade, ele diz para nós o seguinte: olha, você deve sempre escolher a melhor parte na sua vida. Mas você pergunta: Jesus, mas como assim escolher a melhor parte? Eu não entendi. Aí, como eu gosto muito de brincar, ele vai e desenha. Ele estava chegando numa cidade, entra numa casa, e é a casa de Marta. E ao entrar, Maria, irmã de Marta, se assenta para ouvir o mestre. E Marta está muito ocupada com muitos afazeres. E então,
Ela fica incomodada, vai até Jesus e diz: Senhor, não se te dá que a Maria me ajude nos serviços? E ele diz: Marta, está ansiosa e afadigada com muita coisa, mas uma só te é necessária. Maria escolheu a melhor parte. Será que nós estamos escolhendo a melhor parte? Eu lembro na minha cidade, o último dia de capítulo de novela, que graças a Deus há muito tempo eu não assisto. Não tinha nada que fizesse a gente sair de casa. Nem se alguém tivesse precisando de reza, ficava em casa. Não sabíamos escolher a melhor parte. E hoje? Hoje, às vezes, nós dizemos: não dá para ir à casa espírita, não, porque chegaram os parentes meu de Belo Horizonte, chegaram os primos de Vitória, está no Mirim, chão embaixo, em cima. Ao invés de convidar para nos acompanhar, nós deixamos o serviço que nós temos na casa espírita, porque nós estamos convencidos de casa. Parece que essa uma hora e meia que nós fôssemos à casa espírita, traria um prejuízo imenso para aquele momento que nós teríamos ali em família. E quantas vezes não fazemos isso? E outro dia eu via um expositor dizendo o seguinte: você que é médium, Espírito programa tudo, hoje à noite nós vamos fazer, tem um fulano que é médium com essa habilidade, então nós vamos utilizar, não sei o quê. Aí no dia que chega gente na casa, ele não vai. Aí diz o Espírito: não, então vamos, desmarca tudo e deixa para outro dia. Não, mas isso não pode acontecer. E isso é a doutrina espírita que nos ensinou. Por quê? Porque o mundo espiritual não é céu. Espíritos não são deuses que tudo podem e resolvem tudo. Quem são os espíritos? Aqueles que deixaram. Nós, quando conseguimos morrer e desencarnar. Jesus, numa outra oportunidade, diz assim: olha, para que você possa secundar neste movimento de implantar o reino dos céus na terra, é preciso que você vista o nu, é preciso que você visite o doente, que você vá ver aquele que está na prisão, que você alimente o faminto, com muita clareza. Essa é uma das passagens mais claras, em que Jesus, reunindo todas, aliás não é Jesus, é o Senhor, reunindo todas as nações, separa os bons dos maus, como o pastor separa os bodes das ovelhas. E diz: aqueles que estão à sua direita, vinde a mim, benditos de meu Pai, e herdem a terra que está preparada desde a formação dos tempos. Porque eu tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, estive nu e me vesti, fui estrangeiro e me hospedaste, estive preso e foste me ver, estive doente e me visitaste. E esses justos respondem a Jesus: quando foi que nós fizemos isso, Jesus? E ele então responde: todas as vezes que fizestes a um destes pequeninos, foi a mim que fizeste. E então ele vira para os que estão à esquerda e diz: afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, e vá para o fogo dos infernos, que está reservado ao diabo e seus anjos. E eles igualmente vão dizer: mas quando foi que nós não fizemos isso? Não vestimos nu, não que te vimos nu e não te vestimos? Ele diz: todas as vezes que deixaste de fazer a um destes pequeninos.
em que se faz essa separação, em que nós talvez sejamos os heróis de outro orbe, porque crescemos talvez em conhecimento, mas não conseguimos assimilar que esse conhecimento é para ser vivido, talvez sejamos nós aí a habitar um outro planeta. E lá podemos auxiliar naquele progresso, porque há solidariedade perpétua entre os mundos. É a segunda vez que eu repito isso, para que nós espíritas possamos entender que solidariedade entre os mundos, solidariedade perpétua entre os mundos, deve implicar solidariedade perpétua entre os homens. Nós precisamos compreender que o amor, ele não tem barreiras. E isso eu falo com muita propriedade. Não que eu saiba viver o amor, mas que eu entendi, no momento da minha história, que eu não entendia o que era o amor. E Ulisses me permite repetir a mesma história. Nós estávamos há uns anos atrás no Instituto Nosso Lar. Aí eu faço uma vez só. E eu fazendo a palestra. Não, eu ia fazer a palestra. Chega alguém correndo que houve um acidente com o ônibus da São Geraldo. E que o motorista tinha sido esmagado com a perna, estava na cabeça. Todos nós saímos correndo do instituto em disparada e em desespero, porque naquele horário sairia de Valadares, naquele ônibus, como motorista, o marido da Vanilda, que era uma companheira nossa. Quando nós chegamos no acidente, nós percebemos que não era o marido da Vanilda e ficamos aliviados. Quanto ensinamento não consegui tirar, porque a palestra que eu tinha preparado foi completamente modificada para que pudéssemos refletir sobre o amor, porque ali não estava o marido da Vanilda, mas estava o marido de alguém, o filho de alguém, o pai de alguém, um irmão nosso, alguém a quem eu deveria ser solidário, e nenhum de nós conseguiu, inclusive eu, mas serviu de aprendizado sem tamanho. Jesus, numa outra oportunidade, também nos ensinando a não ser aquele que precisa deixar esse planeta para o outro, a menos que queiramos ir em missão. Mas, numa outra oportunidade, Jesus diz para sermos resignados, para não exigir nada, porque senão nós poderíamos ser lembrados de alguma coisa. Isso não é Jesus falou isso. Ele falou em uma passagem que o Senhor sai para procurar trabalhadores para a sua vinha. E que ele sai de madrugada, encontra trabalhadores ociosos, combina com ele um dinheiro por dia e eles vão para a vinha. Depois sai a hora terceira, a hora sexta, a hora nona, a 11ª hora, também procurando trabalhadores para a sua vinha. Encontra pessoas ociosas, pergunta por que eles não estão trabalhando. Ele diz que é porque ninguém os assalariou. E ele então convida para ir trabalhar, que pagaria o que fosse justo. E eles vão. Quando chega o final do dia, ele vai fazer o acerto. E começa pelos outros que estavam em dinheiro para ele. O que tinha combinado, quando ele começou a trabalhar de madrugada. Aqui injustiça. Aí, o que começou a trabalhar de madrugada, ele recebe um dinheiro também, mas não está certo, não. Trabalhou o dia inteiro, agora esse que trabalhou só isso aqui. Aí Jesus dá uma lição. Seja resignado. O que você passa aqui é um nada
do que você deveria passar para resgatar as suas faltas. Tudo que te acontece está certo, está no lugar certo, está do jeito certo, porque é exatamente a colheita daquela semeadura que você fez. Então não há injustiça, não há nada que você possa entender que seja injusto nisso. Ah, meu Deus do céu, por que o outro tem Tanera? Por que Geraldinha é tão melhor expositor do que eu? Fala tão bem. Né? Por quê? Por quê? Por quê? Por que meus filhos são desse jeito? Os filhos da fulana são tão bons, tão educados? Por que o filho do outro vai para o centro e o meu não quer ir de jeito nenhum? Porque está tudo certo. Porque por mais que os nossos olhos neguem, está tudo certo. E se fôssemos dados ver, nós voltaríamos aos nossos tempos de joelhos e nos colocaríamos de joelhos e agradecemos por tudo que está acontecendo. Porque está todo mundo certo. Jesus, o tempo todo, ele ensinou que nós deveríamos viver. Que nós deveríamos vivenciar esses ensinamentos. Por quê? Porque agora que sabeis essas coisas, bem-aventurados sereis se as praticardes. Mas nós continuamos a saber de muitas coisas e preferimos que isso esteja sendo dito para outra pessoa. Os nossos filhos é que não fazem, os nossos vizinhos é que não fazem. E nós não sabemos que o compromisso é nosso. O compromisso da vivência é com aquilo que nos chegou. Porque muito será pedido a nós ou àquele que muito foi dado. Cabe a nós entender que enquanto espíritas está nas nossas mãos trabalhar incansavelmente para a instauração do reino do bem que já se iniciou, que está em processo e cuja gestação já se encerrou. Jesus, numa outra oportunidade, ele nos responde que deveríamos carregar a nossa cruz, dizendo assim: se alguém quiser vir após mim, tome a sua cruz de cada dia, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e segue-me. Renunciar a nós mesmos. Como que é isso? Como que é renunciar à nossa vaidade? Como que é renunciar ao nosso orgulho? Renuncia a si mesmo. Faz tal qual João, diminua para que o Cristo possa crescer. Quão difícil ainda estamos disso. E Jesus fala se alguém, tá? Não fala você é espírita, eleito. Não somos. É se alguém. Qualquer vivente ou qualquer errante quiser ir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia. Aceitar a nossa cruz é algo que nos fará avançar. Eu achei lindo hoje. Eu hoje acordei com a cabeça explodindo e ânsias de vômito. E eu falei, chique, né? Coisa boa. Você está com a cabeça doendo, ânsia de vômito. Aí passei uma mensagem para Iraldo. Falei, Iraldo, eu preciso de auxílio, porque eu estou muito bem, eu estou ótimo. Só que o meu corpo está insistindo que não ficar bem. Isso eu tenho aprendido. E talvez nós precisemos também aprender que nós usamos um corpo, mas que nós não somos esse corpo. Que o corpo pode às vezes não ficar bem.
Mas não quer dizer que eu precise não ficar bem com ele. O corpo é uma veste. E em sendo uma veste, imagine, se a minha veste está rasgada, eu estou rasgado também. Eu sou espírito. Eu sou um ser que sobreviverá a este corpo. E a minha primeira lição enquanto espírita tem que ser essa: entender que corpo é instrumento de manifestação enquanto nesta encarnação. Muito importante, uma fala que também está nos textos do Evangelho, que acorda, ó tu que dormes. E eu fico encantada com tudo que eu li nos Evangelhos. Depois que a doutrina espírita tira as escamas dos olhos, tudo tem um significado diferente. Acorda tu que dormes. Como assim eu estou acordado? A encarnação pode ser vista por uma noite. E eu posso passar uma encarnação dormindo. Uma encarnação sem produzir. Uma encarnação que eu entro e deixo sem alcançar aquilo a que eu me propus vir aqui. Ok. Na hora que eu lembrei disso, acorda, outro que dormes, vamos acordar para a nossa encarnação enquanto espírito. Vamos acordar para esse compromisso que nós temos de auxiliar e secundar o Cristo, ao ser auxiliar do Cristo na implantação desse reino do bem. Na hora que eu lia isso, lembrei, acorda, ó tu que dorme. Eu falei, não, mas já estou pensando, acordar tu que dorme. Não deixar a encarnação passar em branco, não estiver como se estiver dormindo. Não. Acorda, espírita, tu que dorme. Porque naquele momento em que o seu corpo precisa de descanso, você, espírito, acorda. Não tem necessidade de dormir, de ficar ali do lado do seu corpo, esperando o dia amanhecer, porque ele, tadinho, está cansado, precisa se recarregar. Acorda, que dorme. Enquanto o seu corpo descansa, levante, peça auxílio aos irmãos, porque esse intercâmbio precisa se estreitar para que nós possamos implantar o reino do bem na terra, ser aqueles que são os auxiliares de Jesus. Então, meu corpinho, descanse e vestimenta, que eu preciso que você repouse, recupere as suas energias. Bye bye, fui. E eu vou aprender, e eu vou trabalhar, e eu vou aurir forças para compreender a minha missão na carne enquanto eu aqui permanecer. A doutrina espírita fala que, aliás, não, a doutrina espírita, interpretando a fala de prantos, de ranger de dentes, que não haverá mais choro, não haverá mais pranto, não haverá mais luto, não era para haver já. Se de fato nós tivéssemos assimilado, por que prantear se eu só estou colhendo? Se eu passasse a compreender que é só uma colheita, eu não tenho por que prantear, eu não tenho por que reclamar, eu não tenho por que gritar. Se eu sei que o meu ente amado, ele não morre, ele só deixa uma vestimenta, se eu sei que eu vou me encontrar com ele, para que eu luto? Por que sofrer tanto com essa separação? Porque ainda estamos dormindo. Eu continuo também dormindo, se alguns dizem não quero acordar disso. Porque ainda nos falta essa
vivência plena desses conhecimentos. Porque o mundo onde não haverá prantos, não haverá luto, jamais será aquele perfeito. Porque os espíritos que atingiram a perfeição, eles estão no meio da dor, eles estão no meio do pranto, eles veem todos os dias o sofrimento e estão ali exatamente para secundar, para nos fazer compreender que isso aqui é só uma noite na nossa existência. A nossa encarnação é só uma noite, mas não é porque ela é só uma noite na nossa eternidade que nós precisamos ficar dormindo. Nós precisamos estar alerta. Eu pergunto, Jesus, mas o que você nos ensinou? Tudo. Basta que leamos o não julgamento. Não julgueis, mas não julguemos. Basta olhar Jesus e lembrar do perdoar. E nós, que era 7 vezes, 70 vezes 7, nós só faz uma vez comigo e 2 na terceira. A gente não dá conta. Mas tudo que ficou resumido foi algo que chama amor. E quanto difícil é a vivência deste amor. Porque quando nós conseguimos racionalizar, é muito fácil. Quando nós conseguimos pensar sobre, é muito fácil. Mas nós ainda respondemos muito nossa via animal. Ou seja, nós não aprendemos ainda a agir. Nós reagimos, simplesmente reagimos às situações. Ou seja, deixamos que a animalidade que ainda reside em nós tome posse e se manifeste. Mas Jesus, o que é que nós temos que fazer? Jesus vai dizer para a gente assim, ó, aquilo que você já tem, duplica ele. Aquilo que você acha que você não tem, pede alguém que está trabalhando, que está na luta e fala assim, me ajuda aí, me bota fazer alguma coisa, já que não sei fazer nada. Aí fala assim, mas quando foi que Jesus disse isso? Jesus disse, quando o homem ia, partiu da sua terra, chamou o seu servo, deu a um 5 talentos, a outro 2, a outro 1, olha que injustiça. E partiu. O que tinha 5, granjeou outros 5, trabalhou. O que tinha 2, trabalhou, granjeou outros 2. O 1 tinha medo. Por quê? Porque o homem, ele senhor, ele colhia onde não semeou, ajuntava onde não espalhou. Então ele foi lá e pegou o talento dele. O senhor voltou. O que tinha 5 chegou ao senhor, tinha 5 talentos, trabalhei, granjeei, o 5 está aqui. O que te pertence. Servo bom e fiel, foste fiel no pouco, no muito te confiarei. Ó Senhor, você me deu 2 talentos, está aqui, granjeei outros 2. Servo bom e fiel, foste fiel no pouco, muito será te dado. Ó Senhor, está aqui, restitui o teu talento, porque eu sabia que eras homem severo, que colhia onde não semeou, juntava onde não espalhou. E ele tão servo mau e negligente. Devia ter colocado o talento no banco, entregar aos banqueiros, para que quando eu voltasse, pelo menos com juros eu recebesse. Mais uma vez, gente, só dá para entender com os preceitos da doutrina espírita, não tem outra explicação. Por que teria justiça dar tanto talento para um e menos para outro? Porque é a reencarnação explica. Porque a nossa trajetória explica por que nós adquirimos só 5 talentos, só 2 talentos, só 1 talento. Mas a lição maior está, ainda que você perceba que não tem talento nenhum, se coloca na mão do outro. Digo, senhor fulano, eu não sei fazer palestra, eu fico com medo de dar, de ficar, de derramar, eu não sei, me ajuda, me pode fazer alguma coisa? Ou seja, encontre a oportunidade de ser útil em qualquer situação. E nós voltamos a Jesus e pedimos a Ele que nos oriente uma vez mais.
sobre como, Jesus, cumprir esse compromisso que nos compete hoje e que já estava previsto desde a época em que aquela nebulosa se desgruda do Sol para formar esse planeta que agora passa por transformação. E que nós sabemos que não será um passe de mágica, que não será tirando todos nós aqui e colocando outros espíritos, que nós sabemos que já existem espíritos elevados, encarnados nos mais diversos pontos para auxiliar nesse processo. Que temos apoio, que não estamos sós. Que Jesus, que tudo preside, tem os seus emissários em todos os pontos. E que cabe a nós perseverar. Mas nós, na fala maior, no resumo de toda a lei, nós nos valeremos de Joana de Ângeles. Só é possível que nós auxiliemos na regeneração deste planeta. Que nós cumpramos o nosso compromisso de espírita se nos amarmos. Porque só nos amando nós teremos possibilidade de amar o nosso próximo. E nos amando o nosso próximo, estamos amando a Deus. E nos valendo de salvo. Nós vamos lembrar que não basta as nossas folhas, não basta falar a língua de anjo, língua de santo, porque se nós não tivermos amor, nós seremos como um metal que soa ou como um sino que tira. Nós não vai nos servir dominar todas as ciências, conhecer todos os mistérios. Não vai nos auxiliar a ter fé capaz de transportar uma montanha, se nós não tivermos amor. De nada nos adiantará. Não adiantará ter dom de profecia, não adiantará ser médium, conseguir um contato extraordinário, ser aquele emissário que leva consolo através daquelas mensagens, se não tiver amor, de nada adiantará. Porque mesmo que nós entendamos a caridade apenas pelo lado material e distribuamos tudo o que nós temos para os pobres, ainda que mais entendamos que devemos ter o sacrifício máximo e dar o nosso corpo para ser queimado, ainda assim, de nada valerá se não tivermos amor. Que a mensagem fique do nosso compromisso em vivenciarmos esse amor no nosso dia a dia. Primeiro, amando a nós, amando o nosso próximo e amando a Deus. Isso quer dizer pensar, sentir e agir com união com o plano amor, com o nosso Mestre Jesus, e que Ele nos abençoe. Nosso agradecimento especial à nossa irmã Adriana Portugal pela palestra. Agradecemos a Deus, a Jesus e os mentores espirituais pela proteção e apoio na realização deste evento. Agradecemos aos colaboradores diversos que, direta ou indiretamente, contribuíram para o sucesso de mais esta realização. Agradecimentos especiais a todos, trabalhadores, frequentadores e visitantes que deixaram seus lares para estarem aqui conosco nessa comemoração dos 78 anos de fundação da Associação Espírita Vicente Pifânio. E nesse momento nós pedimos ao nosso irmão Vicente Augusto Rodrigues Pifânio, que é o presidente da associação,
Espírita Vicente Pifano, para fazer algum agradecimento e fazer a prece de encerramento para nós. A nossa irmã já falou para do que eu queria falar, que é agradecer a presença de todos, em nome da Associação Espírita Vicente Pifano, agradecer a cada casa aqui representada pelos seus presidentes e parceiros de união nesse ideal. Agradecer a esses bondosos mentores que nos assistem e estão assistindo até hoje, levando essa casa com a doutrina, acima de tudo, codificada por Kardec, trazida por Jesus. A minha alegria é muito grande de todos aqui presentes. Eu estava até contando, 122 pessoas. É muito bacana. Todas as casas unidas para estar comemorando esses 78 anos. A minha emoção maior. Vocês desculpem. Mas é porque o nosso parceiro, nosso companheiro, não está aqui. Desde 58 até 2000, ele esteve na presidência. Hoje eu estou, mas ele sempre esteve do meu lado. E hoje ele não está aqui, mas ele faz muita falta. Sinto muito a falta dele aqui nesse momento. É o nosso irmão Heitor Pifano. Mas o mesmo todo. E nesse momento, nós possamos levar o pensamento ao Mestre Jesus e agradecer por tudo que Ele tem feito por nós, pela sua família, pela doutrina, pelo seu ideal de trabalho, de luta, de fé, de abnegação, determinação, confiança em tudo que faz e que está deixando um legado. É difícil para nós mantermos, mas enquanto tivermos força, junto com vocês, com Deus, com Jesus e esses mentores que nos assistem, estaremos aqui unidos com todas as casas. Eu sei que quando precisamos, uma está ligada à outra. E com essa união, estaremos sempre juntos para levar essa doutrina com amor e fé. E nosso irmão Heitor Pifano não está presente no corpo, mas está aqui conosco de coração e sempre vai estar, mesmo a hora que ele não estiver presente materialmente, mas espiritualmente e eternamente estará no nosso coração. Obrigado, Senhor. Obrigado a Deus e esses bondosos mentores que nos dão força para continuar levando esse legado trazido pelo nosso irmão Vicente Pifano, que com certeza está conosco, mesmo longe, no coração sempre presente. E hoje, que ele esteja onde estiver, mas se estiver aqui, ele sinta esse abraço de todos que estão aqui, encarnados e desencarnados, levando sempre essa doutrina que nos foi dada por Jesus. Que assim seja. Uma boa noite a todos.